Bom dia, gente! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, não é? Então, estão prontos para mais uma aula de Química? Finalizamos o nosso conteúdo de separação de mistura, não é? Então, vocês puderam ver que podemos ter vários tipos de separação de mistura, não é? Então, de acordo com o tipo de mistura, a gente tem o seu tipo de separação, não é assim? E percebemos que conseguimos separar essas substâncias porque ali é apenas uma mistura, não é? A partir do momento que eu reúno substâncias diferentes e eu não consigo separá-las, elas reagem entre si, eu não tenho mais uma mistura, eu tenho reações químicas, ok? Então é justamente o nosso conteúdo que vamos trabalhar agora, que são as reações químicas. Então, o que é uma reação química? É quando eu reúno substâncias diferentes e elas reagem entre si. O que é reagir entre si, professora? É quando acontece o rearranjo entre os átomos. Os átomos pertencentes da molécula, elas começam a reagir, se rearranjar e formar uma nova substância. A gente não vê isso numa mistura, não é? Na reação química, a gente tem a formação de novas substâncias, ok? Então, eu posso demonstrar a reação química a partir desse exemplo aqui. Toda reação química ela é formada por reagentes e são os reagentes que vão interagir entre si e formar um produto, os produtos, ok? Então, chamamos essa representação de uma equação química. Eu coloquei aqui um exemplo de uma reação química representada por essa equação química. Então, na equação química é a forma de a gente ler a reação, tá bom? Então, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho a formação do meu produto, a nova substância formada. Eu tenho aqui o gás hidrogênio, H2 gasoso, mais o gás iodo, o I2 gasoso. Eles reagem, eles têm afinidades, reagem entre si e vão formar o quê? Vão formar o ácido iodídrico, o 2HI, também no estado físico gasoso. Então, eu reuni substâncias diferentes e elas formaram uma nova substância. O meu produto, que nesse caso, nessa equação, foi o gás, o ácido iodídrico, ok? Então, isso aqui é a representação de uma reação química. Então, vocês percebem que eu tenho os elementos químicos constituintes são os mesmos. Eu tenho hidrogênio no reagente, tenho iodo no reagente e também vou encontrar hidrogênio e iodo no produto. Porém, quando eles se reorganizam, eles formam uma substância diferente, ok? Então, quando a gente trabalha reações químicas, a gente lembra bastante da frase de Lavoisier, que é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando a gente fala em reações químicas, a palavra-chave é justamente transformação. Ok? Transformação. Então, eu tenho
os mesmos elementos que se reorganizam e formam um novo produto, ok? Então, eu tenho hidrogênio aqui e iodo aqui. Ah, então será possível, professora, aparecer um oxigênio aqui? Não. Não vai se formar um novo elemento, tá bom? Vai se formar novas substâncias, ok, minha gente? Então, quais são os indícios que eu, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu posso perceber que está acontecendo ali uma reação química? Quais são os indícios? Então eu sei que aquela situação ali é uma reação química. Então, no nosso dia a dia, a gente percebe vários tipos de reações no nosso cotidiano, tá? Por exemplo, na liberação de calor, normalmente reações químicas liberam calor, liberam algum tipo de energia ou luz. Então, isso é um dos indícios que ali está acontecendo uma reação química. Outro indício, liberação de gases. Eu fiz uma mistura lá, coloquei uma substância, coloquei outra, começou a liberar gases. Eita, ali não é uma mistura, ali é uma reação química, ok? Coloquei substâncias, elas reagiram e após um tempo formou-se um precipitado. No fundo lá do recipiente, por exemplo, do becker, eu tenho um sólido, produto da reação daqueles reagentes que eu coloquei ali, ok? Então, normalmente, formação de precipitado é resultado de uma reação química também, ok? Outro indício, esse é o mais percebido no nosso dia a dia, quando existe a mudança de cor. Normalmente, reações químicas, a gente percebe a mudança na coloração, tá bom? Um exemplo prático na oxidação das frutas. Banana. Eu cortei a banana e percebi que com o passar do tempo ela já começou a ficar escura. Pera também. Então, isso também é uma demonstração de um processo de reação química, que nesse caso é um processo de oxidação, tá? Não só esse exemplo, quando eu coloco substâncias diferentes e ali eu percebo que houve uma mudança de cor. Então, é uma reação química também, ok? Outro indício que a gente percebe nas reações químicas é no odor, o cheiro, a mudança do cheiro. Eu tenho uma carne, vou fazer um churrasco, então estou sentindo aquele cheiro. Então, ali é um processo de reação química também. Da mesma forma, quando aquela carne ela passou muito tempo fora e ela começa a liberar aquele odor desagradável, ela está começando a ficar podre. Então, ali a gente chama de um processo de decomposição, que é reação química, que a gente vai ver lá na frente nos tipos de reações químicas, ok? No nosso organismo, nós somos formados por várias reações químicas. O nosso metabolismo, constantemente ali acontecem reações químicas. Nas plantas, fotossíntese também é um tipo de reação química, tá bom? Então, esses são alguns indícios que a gente percebe que ali está acontecendo o processo de reação química, ou seja, o rearranjo dos átomos, eles se reorganizam para formar uma nova substância que chamamos de produto, tá certo? Então, essa é a parte inicial. Então, além da gente saber o que é uma reação química, que é uma transformação da matéria, eu modifico a matéria, eu não consigo mais ter a minha matéria inicial, ok? Normalmente são reações irreversíveis, ok? A gente não consegue mais voltar, diferente do processo físico, que a gente muda apenas o estado físico. Eu tenho água, H2O, sólido, líquido e gasoso. Eu posso ter a água nesses três estados, eu posso modificar o estado da matéria da água. Já numa reação química, a gente não pode mais ter os meus reagentes de volta, tá? Chamamos de reações irreversíveis. Existem sim reações reversíveis, mas a gente vai ver lá na frente, tá bom? Mas a priori
A gente tem que saber que na transformação da matéria a gente não consegue mais voltar a ter o que eu tinha antes, a ser o que eu tinha antes, tá certo? Bem, então agora vamos para o segundo ponto da nossa aula de reações químicas, que é justamente a classificação das reações. As reações não são todas iguais, elas são diferentes e a gente pode classificá-las, ok? Então, eu tenho aqui 4 tipos de reações demonstradas a partir dessas equações que eu falei, que eu tenho a representação de uma reação química através da equação química, onde eu tenho os reagentes dando origem ao produto. Então, agora a gente vai classificar as reações. Então, percebam, nessa primeira reação química aqui, nessa primeira equação, eu tenho enxofre mais O2 reagiram e formaram SO2. Então, essa reação química, ela é classificada de que forma? De que forma ela é classificada? Chamamos ela, classificamos ela com o nome de adição ou síntese. Adição ou síntese, tá? Então, pelo nome a gente já percebe. Eu tenho adição, eu tenho 2 substâncias, ou poderia ser mais, 2 substâncias reagindo e dando origem a apenas um único produto. Então, chamamos esse tipo de reação química de adição ou síntese. Eu estou sintetizando um produto a partir dessas 2 substâncias. Essas 2 substâncias são substâncias simples e deram origem a uma substância composta, que a gente já trabalhou, substância simples e substância composta, né? Então, eu classifico ela como uma reação do tipo adição ou síntese. Eu tenho 2 reagentes, poderia ser 3, poderia, mas eu vou estar formando apenas um único produto. Essa segunda reação aqui, eu tenho 2 NaCl, cloreto de sódio, ele vai dar origem a 2Na mais Cl2. Então, vejam, eu tenho apenas um reagente e ele vai se decompor em 2 produtos. Então, veja o que eu falei, ele se decompõe em 2 produtos. Então, chamamos essa reação química de decomposição ou análise. Ok? Então, eu tenho apenas um reagente dando origem aqui, nesse caso, a 2 produtos. É o inverso da minha reação nessa primeira. Eu tinha 2 reagentes dando origem a um produto. Eu classifico ela como adição ou síntese. Aqui eu tenho apenas um reagente se decompondo, se destrinchando em 2 produtos. Chamamos de decomposição ou análise, ok? Então vamos para a terceira classificação. Eu tenho essa reação química aqui, um pouco grande, não é? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho zinco, ele está reagindo com quem? Com o nitrato de chumbo, e eles reagiram e deram origem a quem? Ao nitrato de zinco mais o chumbo. Então, o que é que vocês percebem? Nesse caso, eu tenho o zinco trocando de lugar com o chumbo. O zinco aqui era uma substância simples,
ele estava sozinho. Já no produto, ele faz parte aqui dessa molécula. E quem fica sozinho é o chumbo, ok? Então, chamamos esse tipo de reação química de simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento. Por que simples troca? Porque apenas um elemento químico substituiu o outro. Então percebam que o zinco, ele teve a capacidade de roubar o lugar do chumbo. Então significa dizer também que o zinco é mais reativo que o chumbo, porque ele, na presença do nitrato de chumbo, tomou o lugar do chumbo. Ok, minha gente? Então percebam que aqui eu tinha uma substância simples, ela passou a ser uma substância composta. E o chumbo, que era dentro de uma substância composta, ficou uma substância simples. Então agora, para a gente finalizar, vamos para a última reação química. A última reação, onde eu tenho o hidróxido de sódio mais o nitrato de prata reagem e formam esses produtos. Eu formei esses produtos. Eu tenho o hidróxido de prata mais o nitrato de sódio. Então, o que é que a gente percebe? Eu tenho, todas são substâncias compostas. Elas apenas vão trocar de lugar. Então, vejam, aqui eu tinha o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio trocou de lugar, o sódio trocou de lugar com a prata. Então, eu tenho aqui o hidróxido de prata. Da mesma forma com o nitrato. Eu tinha nitrato de prata, substituí o lugar da prata pelo sódio. Então, todas trocaram de lugar. Então, chamamos esse tipo de reação química de dupla troca ou permutação. Vamos anotar? Dupla troca ou permutação. Ok, gente? Então, essas são as 4 classificações das reações químicas. Ou seja, eu posso ter uma reação química do tipo adição ou síntese, quando eu tenho 2 substâncias dando origem a uma. Posso ter decomposição ou análise, é o inverso. Eu tenho uma substância dando origem a 2 substâncias diferentes. E agora a gente tem a simples troca ou deslocamento. É quando eu tenho nos reagentes, eu tenho uma substância simples e tenho uma substância composta. Ela vai trocar de lugar. Então, quem era simples, substância simples, vai se transformar em uma substância composta. Só vai trocar de lugar um com o outro. E, por fim, temos a reação química do tipo dupla troca ou permutação, que no caso, todas as substâncias são compostas e elas vão trocar de lugar uma com a outra, tá certo? Então, essas são as 4 classificações, tá? Então, dentro do estudo de reações químicas, vamos ficar por aqui, tá certo? Então, para a gente fixar esse conteúdo, vamos responder um formulário, tá certo? Que eu irei enviar no grupo de vocês. Então, coloquem o nome, que vai ser uma forma da gente estar avaliando vocês, tá certo? Então, espero que tenham gostado. Estudem em casa, que é o melhor lugar do mundo, tá certo? Então, vamos tirar as dúvidas, vamos ter um momento de tirar as dúvidas,
tá bom? Então, até a próxima. Um abraço virtual para todos vocês.